Não tem pecado, atire a primeira pedra. É o tema da nossa mensagem, é o teatro que o pessoal apresentou hoje. Lá em João, a partir do capítulo 8:1, você, por favor, abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler Evangelho de João, a partir do verso 8, capítulo 8, e a partir do verso 1. Aquele que não tem pecado, atire o que, irmãos? A primeira pedra, né? Vocês sabem da história do bêbado e da pedra? Você sabe, Zé Marco, essa? Não? Diz que o camarada estava bêbado, né? E o outro estava lá no chão. E aí alguém falou, o outro bêbado discutindo com o outro. Aí ele falou assim, você é um bêbado e tal. Eu falei assim, rapaz, você cala sua boca aí que você é bêbado também. Eu falei assim, mas aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí o outro bêbado chegou e pá, pedrada, né? No outro lá. Aí o outro olhou e falou assim, ei, você nunca errou, não? Aí ele falou assim, de perto, não. Mais ou menos isso. Você nunca errou? Não. De perto eu nunca errei. Nunca errou na vida, você nunca errei a pedrada. Quem já levou uma pedrada na cabeça aí? Diga amém. Hã? Não é porque você estava bêbado, irmão. Ô, o Cacá está aí também, rapaz. Que benção, Suzana. Já levou pedrada, Cacá, na cabeça? Gente, eu já levei. Quem já levou sabe como é que é, né? Uma pedrada, já levou não, Zé Marco, uma pedrada na cabeça? Pedrada de estilingue, pensa aqui. O cara mira... Gente, uma pedrada na cabeça. Não, sério, quem já levou pedrada na cabeça aí? Fica. Aí, turma. Denis, a experiência. Quem que te deu? A Ellen que deu a pedrada? Molecada na rua. Isso. Eu levei uma pedrada na rua também brincando. Irmãos, deixa eu falar. Eu levei só uma pedrada. E nem era uma pedrinha grande, a pedrinha pequena. Mas vocês não têm noção como é que é a experiência de uma pedrada na cabeça. Uma pedrinha pequena. Bate assim, ó. Pum, reverbera, você fica cego, surdo, mudo, entendendo? Tonto, entendeu? Na hora você só leva a pancada, depois sobe um galo bem grande, né? E depois a dor, tá? Só que pela Bíblia tinha que o apedrejamento, inclusive lá na África, né? A África Ocidental, África Oriental, e uma boa parte da África ali islâmica e também Oriente Médio, isso aí eles fazem brincando. Morte por apedrejamento, eles é igual matar, não, que aqui a gente nem mata cachorro, mas quando a gente vai é preso. Eles pegam a pessoa, tem 3 formas de matar hoje para apedrejamento. Uma, eles, de qualquer forma, eles fazem isso. Se for crente, cristão, se for crente. Está filmando aí, Marcelo? Está filmando? Tá, pode continuar então. Tá? Se for crente mesmo, eles pegam a pessoa, jogam no chão e apedreja a pessoa, lasca a pedra até cobrir, então você vai recebendo todo tipo de hematoma, você morre ali apedrejado, tá? Se for crente. Se você for islâmico, eles enrolam a pessoa num lençol, entendendo? Para a pessoa não ver quem está apedrejando ela, e aí eles enrolam a pessoa num lençol e lascam a pedrada, até a pessoa ficar ali, o corpo estendido. E, dependendo da pessoa, eles fazem, lá meu pai, lembra dos piratas aquela parte da África lá? Me ajuda a lembrar aí, os piratas que assaltam os navios no Mar Vermelho, Oriente Médio, né? Tem a Etiópia, e tem, do lado da Etiópia, tem... Deu branco agora o nome do país, entendeu? Tá? Deu branco. Não vou passar uma vergonha dessa. Morreu 1 milhão de pessoas só esse ano de fome. Entendeu? Vamos ver se está aqui. Não, eu não tenho aqui. Tá? Tem aí, Somália, obrigado, Somália. Lá na Somália, que eu estava vendo aqui na minha agenda o Mapa Mundi, que eu sei é no cantinho, ele está ali entre
no cantinho ali com a Etiópia, com Moçambique, no cantinho lá em cima, Somália. Morreu 1 milhão de pessoas de fome, atestado pela ONU. Lá funciona o seguinte: se uma mulher adúltera é pega em flagrante, ela é morta, eles enterram ela até o pescoço e apedrejam só a cabeça. E o pai morre apedrejado também, porque o pai foi irresponsável de não ter cuidado, né, o outro apedrejado também. Se a moça é solteira e aparece grávida, isso mesmo. Se a moça, os dois morrem apedrejados, enterra até a cabeça e apedreja só a cabeça. E se a moça for encontrada grávida e a moça é solteira e não sabe quem é o pai, a moça é apedrejada e morta, mesmo grávida, e o pai também morre junto, entendendo? Porque o pai foi irresponsável de não ter cuidado da filha e deixado a filha engravidar e não saber quem é o pai. Isso é uma das poucas coisas que acontecem. Então, diante do que nós vamos ler agora, que era uma coisa quase normal para aquela época, para quem morreu da forma que Cristo morreu, a gente traz essa história, essa reflexão. Daquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha o que está dizendo, olha na sua Bíblia, por favor. João, capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, ensinava o povo. Versículo 3. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e poram elas no meio do povo. E disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam porque eles estavam tentando para terem o começo de escrever no chão com o dedo. Jesus aqui inclina-se e começa a escrever no chão. Versículo 7, mas como se insistissem em perguntar-lhe, ergueu-lhe e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouvido isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher ali de pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu a mulher: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Amém? Feche seus olhos neste momento. Se você tem fé, se você crê no mesmo Deus que eu creio, fale comigo assim: Senhor Jesus, que nessa noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Você crê nisso? Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo, o nosso Deus, por causa desse coração que está pronto para receber a palavra nessa noite. Amém? Fale comigo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos pensar junto aqui agora. Se nós estivéssemos lá contemplando essa cena, eu e você estivéssemos lá, em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, junto ao templo, como é que nós compartilharíamos essa cena? Por quê? Porque tem 3 atitudes que essa história, esse fato revela. Tem 3 coisas escondidas aqui. A primeira coisa, eu tenho que me ver como pecador, aquelas pessoas que estavam lá. Segundo, eu tenho que me ver como o próprio Cristo. Terceiro, eu tenho que me ver como aquela mulher que estava pega em adultério. Então, a primeira coisa é o seguinte: você que está anotando aí, escreva, por favor. Está dizendo o seguinte: olha, diante do pecador, eu sou tentado a atirar a primeira pedra. Diante do pecador, eu sou tentado de atirar a primeira pedra. Como assim, pastor? Ó, vamos pensar o seguinte: ó, infelizmente, se na maioria das vezes, sim, gente, nós somos tentados a atirar a primeira pedra. Vamos pensar
porque ele estava acontecendo na igreja, estava no templo. Jesus, a Bíblia está falando, Jesus estava onde? No templo. E tinha muita gente lá ouvindo a palavra, então Jesus é como se ele estava na igreja. E os fariseus e publicanos, para você que leu e não sabe o que significa fariseu e publicano, os escribas e fariseus, o escriba é aquela pessoa que tem um dom e ele escreve a Bíblia, ele recopilava o Pentateuco, ele fazia as crônicas, então pessoas muito inteligentes e muito sábias na palavra, é o escriba, ele escreve. O fariseu é aquele que pega a Bíblia aqui, ó, na época, né? Sabia a Bíblia, com 12 anos ele já sabia toda a Torá de cor, ele tinha que falar tudo, ele sabia com 12 anos de cor todo o Velho Testamento, e ele também fazia de tudo para seguir as regras, a hora de levantar, a hora de dormir, o que comer, como cortar, como fazer. Escribas e fariseus, as pessoas que mais entendiam de Bíblia, vamos falar dessa forma, que mais entendiam. Jesus estava também no templo aonde? Dentro da igreja. Ué, pastor, e por que leva uma mulher adúltera, pega em ato de adultério, no meio da igreja? Porque naquela época, irmãos, por causa do sistema judaico, o templo, ele já era tudo. O templo era centro social, porque o sacerdote, a pessoa vinha com uma lepra, né, com uma doença, eles iam lá dar o remédio. Era também julgado coisas corriqueiras, o camarada comprou a vaca do outro e não pagou, né? Entendendo? Ia lá o sacerdote que dava a punição, então havia as punições. Então era uma mistura, a igreja da época, o templo da época era uma mistura de delegacia, assistência social, escola, porque lá também que muitos aprendiam a ler e escrever, entendeu? Então era uma mistura de tudo, era o templo. A sinagoga funcionava da mesma forma. Então, tanto os julgamentos civil, as coisas religiosas, os ritos, né? As ofertas, as decisões políticas, de administração do país, tudo vinha do templo na época. Depois que veio o rei, né, e o rei de alguma maneira tinha que se submeter também ao templo, tanto que ele não tinha acesso aonde o sumo sacerdote tinha acesso, entendendo? O rei também chegava até um ponto, não podia entrar mais. Havia um governo realmente, apesar que isso na época de Cristo já estava fragmentado, porque o Império Romano é que dominava a época. Mas existiam as regras internas que o Império Romano permitia com que os judeus fizessem. E essa era uma das regras, né? Como acontece hoje, não consegue controlar tudo. Então eles permitiam que algumas regras, por exemplo, o Império Romano crucificou Cristo, mas não foi os romanos que queriam crucificar, foi os judeus. Os judeus que queriam Cristo crucificado, fizeram com que Cristo fosse crucificado, e os romanos somente executaram o pedido. Mas quem fez, quem correu atrás, quem fez de tudo, quem traiu, quem pagou as moedas de prata, lembra? Foi o sumo sacerdote que pagou as moedas de prata para Judas, não foram os romanos. Então, só para a gente entender isso, diante do pecador, fala comigo, diante do pecador, sou tentado a tirar a pedra. Aí você vai pensar, como assim, pastor? Olha, infelizmente, na maioria das vezes sim, sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos falar uma coisa para você, apareceu uma mulher lá, cadê o homem? Só apareceu a mulher? Ué, cadê o homem? O homem não é nem citado. Por que o alvo era a mulher? Por que só a mulher foi pega em flagrante de adultério? Ué, mas cadê? Ela estava adulterando com ela mesma? Entendeu? Estava adulterando pelo WhatsApp ou pelo Facebook, entendendo? E aí? Há 2000 anos atrás, já existia esse tipo de coisa. Aparece só um culpado, cadê o outro? Uma prova maior que realmente naquela época as mulheres não tinham nem direito de falar. Outra coisa interessante, as mulheres não tinham direito nem de entrar no templo, entrava até uma parte. Mas aquela mulher aparece ali, e todos venham pronto com uma pedra, né? Vamos pensar aqui, pronto para dar uma pedrada, mas essa forma da pedrada é tipo assim, eu mereço isso. Eu vou falar uma coisa séria para você, por que eu e você somos tentados a atirar a primeira pedra? Vamos dizer que você tem muita admiração por uma pessoa, e você descobre que essa pessoa no passado,
nada a ver com o que ela é hoje. Na maioria das vezes a gente decepciona, a gente se afasta, entendeu? A gente atira a pedra. Ah, eu não sabia que o fulano era assim, não, eu não vou me misturar com uma pessoa dessa, não. Não é só o fato de me misturar. O problema é o nosso sentimento, eu estou falando sobre sentimento. Quando você vê alguém fazendo algo errado, a nossa tendência é condenar. E principalmente, gente, essa frase eu vou sempre repetir porque ela vai sempre ser útil. Eu tenho medo, no que eu estou falando, das pessoas certas demais, pessoas certinhas demais. Eu tenho medo dessas pessoas certinhas demais e que cobram tudo demais. Deixa eu explicar por quê. Porque essas pessoas, elas sofrem muito mais do que as outras. Porque elas exigem muito. E outra, elas são excelentes pagadoras em dia, elas são excelentes no horário, elas fazem tudo certinho, elas são pessoas certinhas, e são realmente, e são pessoas íntegras, e são pessoas honestas. Ela chega na hora certa, vamos dizer, tem 7 pessoas, um chega na hora certa e os 6 não. O que acontece? O que chegou na hora certa, ele já fica o quê? Revoltado com os outros que chegaram atrasados. E eu tenho medo porque essas pessoas muito certinhas, elas são pessoas maravilhosas, elas são pessoas íntegras, mas o dia que você erra com ela uma vez, ela não consegue te perdoar. Ela é tão certa que ela não aceita que ninguém seja errado com ela, que ninguém erre com ela. E é muito perigoso isso, porque essas pessoas assim sofrem muito, porque o ser humano é uma porcaria, essa é a verdade. Existe a cultura que temos que trabalhar, e com certeza temos que chegar atrasado? Não. Temos que ser caloteiro? Não. Temos que pagar sim, temos que ser íntegros em tudo. Sabemos disso. O problema não é isso, o problema é quando a gente não consegue perdoar aquelas pessoas que erram. Existem muitas pessoas que são pessoas maravilhosas, mas o dia que você errar com ele, acabou. Ele não consegue perdoar. Em Mateus 7, olha a sua Bíblia em Mateus 7, capítulo 7, versículo 3, traz uma palavra interessante quando Jesus fala sobre a questão da forma da gente olhar para as pessoas. Estou falando ainda eu diante do pecador, eu sou tentado, né? Na verdade, gente, quando o cachorro está morto, todo mundo quer chutar. Quando você descobre um podre de um irmão, de um amigo, ou de um vizinho, que você vê lá o negócio, aí você fala assim, eu já sabia. Mas aquele eu já sabia sim, né? Agora que todo mundo está sabendo, agora você já sabia. Aquela história de chutar cachorro morto, entendendo? Enquanto o cachorro está vivo, ninguém tem coragem. Depois que o cara está morto, aí o pessoal chega, pá, e acaba de matar. Irmãos, isso é o que mais acontece. Muitas vezes nas igrejas, existe aquela frase, e é uma luta da igreja, nós como pastores. Muitas vezes acontece o seguinte, uma luta na igreja, quando uma pessoa passa por uma disciplina, ou ela tem que ficar afastada por um tempo, por causa de uma situação que aconteceu, tem 2 sensações. Muitas vezes, ao invés da igreja abraçar a pessoa, cuidar da pessoa, na maioria das vezes todo mundo faz o quê? Se afasta. E eles não entendem que a disciplina, quando se fala em disciplina, não é o afastamento muitas vezes da função, mas o cuidado tem que ser dobrado. Olha, como é difícil isso dentro das igrejas. Por isso que muitas vezes, na maioria, quando a pessoa entra por um processo disciplinar, ela passa por uma peneira muito forte, porque ela passa pelo próprio julgamento dela e pelo julgamento das pessoas. É o que mais acontece. Por isso nós estamos com tanta gente desviada, tanta gente longe de Deus, tanta gente fora da igreja. Porque quando a pessoa revela um pecado, cai numa armadilha, ao invés dele receber amor e cuidado, ele recebe desprezo. E muitas vezes, já é um tema para outra pedra, muitas vezes você desprezar o seu irmão, você não deu uma pedrada nele, mas essa é a pedra que você está fazendo com ele. Você ignora, você despreza, você tira ele dos seus relacionamentos, você procura não se envolver mais com ele, porque você descobriu
quem ele foi no passado, ou o que ele fez de um erro, que se arrependeu e está pagando por isso. Mas a gente atira a primeira pedra. Olha lá Mateus 7,3, o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Quando Jesus está falando isso, gente, ele está falando o seguinte: gente, antes da gente condenar o outro, vamos fazer uma pré-avaliação nossa. É isso. Você vai falar mal da pessoa, você vai, entre aspas, condenar a pessoa. Ao invés disso, faça primeiro uma autoavaliação de sua própria vida. E era isso que Jesus estava falando. Então, olha primeiro para você. Olha primeiro para você, depois você vai olhar para o erro do seu irmão. O grande problema nosso é que a gente tampa o nosso erro e olha para o erro das pessoas. E aí, tem pessoas que são piores ainda. Ela confirma o erro dela com outra. Ele fala assim: rapaz, se for para mim para ir para a igreja igual o fulano lá que está assim, eu prefiro do jeito que eu estou. Entendendo? Você justifica o seu erro com o erro do seu irmão. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque diante do pecador, eu sou tentado a atirar a pedra. Não adianta, nós somos tentados a julgar. Podemos não falar, mas pensamos. Podemos não fazer, mas nos omitimos. E muitas vezes a omissão, a atitude, ela fala mais que 1000 palavras. A gente está aqui, o pecador está aqui, e a nossa vontade é de dar a pedrada. Como somos confrontados, que Jesus falou, olhe para si mesmo. É isso que Jesus estava falando, para aquele monte, inclusive os mais velhos saíram primeiro. Os mais velhos têm mais juízo, um pouquinho, ou os mais velhos tinham mais pecado para resolver. Por isso que desceram primeiro, os mais jovens ficaram para depois. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala o quê? O quê? Que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. 1 João, olha aí na sua Bíblia aí, 1 João 1,10. Eu acho fantástico isso aí. 1 João 1,10. O apóstolo refletindo falou: gente, não tem como a gente fugir desse trem, porque aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu quero eu não consigo. Miserável homem que sou. Aí ele chega a uma reflexão falando o seguinte, você achou aí, amém? 1 João 1,10, amém? Ele está falando assim: olha, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, porque a sua palavra não está em nós. Gente, se a gente falar que a gente não peca, nós estamos sendo mentirosos. Agora tem uma coisa fantástica: só tem uma pessoa que não pecou, que foi concebida em santidade, cresceu em santidade, morreu em santidade e ressuscitou em santidade, que é Jesus, gente. Ele é o único santo, realmente o santo em santidade, em pureza, em vida plena. É só Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de santidade, e ele traz essa reflexão para nós, quando ele fala: gente, olha primeiro, faça uma reflexão da sua vida antes de você julgar os outros. Amém? Até aí está beleza. Mas se eu falo que eu não tenho pecado, eu já sou mentiroso. Porque todos nós pecamos e todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Pecamos ao ponto quando falamos que não temos pecado, né? Se eu falar: não, eu não peco, pronto, já pecou. Todos nós pecamos. Mas existe uma diferença, vamos chegar lá, amém? Então fala comigo aqui: diante do pecador, sou tentado a atirar a pedra. Ponto 1. Ponto 2, agora vamos para a pessoa de Cristo. Vamos lá, diante do pecador. Não, irmão, vocês não estão com nenhum pecador na sua frente. Não, vamos lá, 1, 2, 3, me ajudem aí, me ajudem. Fala comigo: diante do pecador, eu tenho que pensar como Jesus pensou. Amém? Pastor, então como é que Jesus pensou? Olha, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês, e isso é muito perigoso, porque da forma como que você fez aqui, o pessoal fez o teatro, a ilustração, e a gente olha, a gente tem a impressão que Jesus foi conivente com o pecado. De maneira nenhuma Jesus foi conivente com o pecado, de maneira nenhuma Jesus estava conivente com o pecado daquela mulher, ou de qualquer homem. Sabe por quê? Lá em João 2,15, a Bíblia fala que ele pegou, quando ele chegou lá no templo, e ele viu um verdadeiro comércio no templo, onde já havia um câmbio, onde eles vendiam os animais com defeito para o sacrifício, onde ele fez um chicote,
desceu a chicotada em todo mundo, virou as mesas, todo mundo, expulsou as pessoas do templo, falou: olha, a casa do meu pai não é covil de ladrões, e nem de salteadores, vão embora daqui. Porque, gente, a gente confunde bondade com omissão, ou, sabe, tem um camarada bom e tem um camarada bobo. O que é aquele cara bobo? Aquela pessoa passiva, ao ponto da covardia, ao ponto de se submeter a alguma coisa. Quando Jesus fala isso, ele não se submete, irmãos. A gente muitas vezes confunde isso, confunde bondade, né? Deus é bom, o Senhor é bom, mas a gente confunde a bondade com o sentimento, ou o comportamento de um banana, vamos pensar assim, né? De uma pessoa totalmente omissa em tudo. E não é isso, Cristo fez isso, pegou um chicote e desceu. Mas não é um homem, não é um santo, Cristo não é santo, pegou um chicote e deu chicotada no povo, mandou todo mundo embora. Gente, cuidado, de nenhuma maneira Jesus foi conivente com o pecado. Jesus desceu o chicote no pessoal, porque eles estavam precisando e não tinha mais jeito. Falou: o negócio com vocês é o rei mesmo, não vai ter jeito, o negócio com vocês é o chicote, o que vocês merecem é o chicote. É a mesma coisa quando a gente vê um filho e precisa ser corrigido, e a gente não corrige. A gente não pode ser conivente com o pecado, porque senão, sabe o que ele poderia falar? Vamos pensar aqui de novo, olha para mim aqui, vamos ver o teatro aqui. A Maria a pecadora está aqui, o pessoal está aqui. Jesus olha e fala ao pessoal assim: gente, olha aqui o pensamento, gente, é o pensamento do homem. Jesus olha para os discípulos, para os camaradas que estão com a pedra na mão, e fala assim: ei, olhem para vocês, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí olha para a moça e fala assim: todo mundo peca, mas essa moça, ela somente quer ser feliz, deixa ela ser feliz, ninguém tem nada a ver com a vida dela, deixa a vida dela à vontade, ela faz o que ela quiser da vida dela. Esse é o conceito que está acontecendo hoje nas igrejas. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu também não posso, entre aspas, me meter na vida de ninguém. Eu tenho cuidado, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não, Jesus não fez isso. Jesus não se omitiu, porque é isso que está acontecendo hoje, gente. As pessoas estão se omitindo com aquela ilustração que o importante é ser feliz. Não, pastor, ele está separando da mulher, mas ele quer ser feliz. Ele foi muito infeliz o resto da vida dele, e agora ele quer ser feliz, e ele quer separar da mulher, vai separar, não vai ter mais jeito. E a Bíblia está falando sobre o divórcio, né? Uma outra cena que eu tive que orientar uma pessoa, que ela me ligou: pastor, eu vou no casamento do meu amigo, e ele me chamou para o casamento do meu amigo, e eu vou no casamento. Tá bom, mas ele vai casar, pastor, com outro amigo dele. E aí, o que o senhor acha, pastor? Eu vou na festa ou não? Eu estou com medo de não ir, eles ficarem chateados comigo. Aí eu falei: olha, o que você acha? Se a partir do momento, se você vai numa festa, de um casamento, aí eu falei: você concorda com esse casamento, entre aspas? Ela: eu não concordo de jeito nenhum. Então o que você vai fazer? Porque você vai participar de uma cerimônia de um casamento ao qual você não concorda. Não, pastor, mas é que agora sim eles são felizes, agora ele encontrou a felicidade dele. Vocês estão entendendo, gente? Então essa tendência está crescendo. Diante do pecador, eu tenho que pensar como Cristo pensou. Cristo, e aí que eu vou falar para você, Cristo, como que Cristo pensou? Ele não foi conivente com aquela mulher, com a atitude pecaminosa dela, em nenhum minuto. Ele não foi conivente. Primeiro ele colocou os que iam apedrejar a moça no lugar deles, porque o que eles queriam? Eles queriam uma armadilha para Cristo. Se Cristo falasse assim: não, apedreja mesmo essa mulher que ela não vale nada, lasca a pedra nela, vamos matar ela, eu vou tacar a primeira pedra. Ele falou: mas não é o Senhor que prega a misericórdia? E se Jesus falasse assim: não, vocês não vão atirar uma pedra nessa mulher, não, essa mulher é uma coitada, cadê o outro camarada e tal, não sei o que. Ele falou: o senhor vai ferir a lei de Moisés? Aquele que vai contra a lei de Moisés é digno de morte. O que eles queriam era pegar a Cristo. Como? O homem mais inteligente da história, os camaradas querendo brincar com a inteligência de Cristo. Cristo fala para eles: vocês não têm pecado,
Quem não tem, atire a primeira pedra. Agora, irmãos, muito cuidado com esse negócio. Olha, o importante é ser feliz. Os psicólogos estão falando hoje, o importante é ser feliz. O mundo está uma desgraça, porque está todo mundo querendo ser feliz. Irmãos, Jesus nunca prometeu felicidade para ninguém. Jesus falou para mim, falou para você: aquele que me segue, aquele que me receber como Salvador, tome a sua cruz e segue-me. Alguém pega uma cruz, põe nas costas e sai sorrindo, sai feliz? Jesus falou: quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e segue-me. Jesus nunca prometeu vida de felicidade para quem serve Ele, não. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu uma vida de felicidade, irmãos. A gente está confundindo. A gente quer ser feliz no pecado. Tem gente sendo muito feliz aqui, mas vai queimar eternamente no inferno. É isso que você quer? Então cuidado com aquele pensamento: o importante é ser feliz, porque tem um monte de gente feliz indo para o inferno. Não, pastor, o importante é a nossa felicidade. Então me mostra na Bíblia, aonde que está escrito que Jesus prometeu felicidade para quem aceitava Ele. Jesus falou: olha, aquele que não abandonar pai, não abandonar mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim. E outras pessoas estão falando assim: não, esse negócio de ir na igreja todo dia, pastor, isso aí é uma coisa isso é religiosidade. O importante é a família. Vai uma vez por mês com a família na igreja. O resto é tudo que o mundo faz. Depois os filhos não querem vir para a igreja, depois os netos nem sabem quem é Jesus. Então, aqui no Brasil ainda não, pela misericórdia, mas segundo os estúdios, até 2030, se a igreja não continuar crescendo, até 2030, principalmente nos países desenvolvidos, Cristo vai ser um obsoleto. O islamismo vai dominar, crescer e chegar e matar e impor, porque os pais omissos não pregam Jesus para os seus filhos, gastam com férias na Disney, nos parques, em tudo, e não conseguem gastar tempo com seus filhos dentro da igreja, porque o importante é ser feliz. Jesus não prometeu felicidade para ninguém. Por isso, diante do pecador, eu tenho que pensar como Jesus pensou. Tá, pastor, como é que Jesus pensou? Jesus falou o seguinte: olha, eu não concordo com o que você faz. E foi isso que ele falou para aquela mulher. Falou: olha, eu não te condeno. Se eles não te condenarem, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Foi isso que Jesus falou. Jesus não falou assim: filha, levante, meu amor, fique à vontade, vai viver sua vida, vai ser feliz, vai ser feliz. Irmão, ele não falou isso não. Vai e não peques mais. Nós não sabemos se ela foi feliz, mas Jesus falou para ela não pecar mais. E muitas vezes a verdadeira felicidade é em fazer a vontade de Deus, e não a felicidade, porque existe dois tipos de felicidade. Eu acho que não tem coisa mais feliz, lugar de gente mais feliz do que você ir numa boate. Quem já foi na boate sabe. E festa rave? Festa rave. A alegria é tão grande que eles amanhecem o dia. Eles amanhecem o dia pulando na festa rave. O problema, gente, não é a alegria que sai de fora, é a alegria que sai de dentro para fora. Não é a alegria que externa. Depois amanhece o dia naquela alegria, aquela euforia, depois é 3 dias de depressão, quando não encontram vários mortos lá, totalmente, com quem não morre de coma alcoólico, sei lá, né? Como é que dá quando dá a droga vem e arrebenta com a pessoa, overdose, esse negócio tudo. Diante do pecador tem que pensar como Jesus pensou. Jesus olha para aquela moça e falou: não concordo com o que você fazia, você está arrependida, vá e não peques mais. Amém, gente? Então, diante do pecador, eu sou tentado, como pecador eu sou tentado a tirar a primeira pedra. Diante do pecador, como Jesus pensou, eu tenho que olhar para aquela mulher com misericórdia, sim, mas eu tenho que dizer a verdade para ela: vá e não peques mais. E agora, gente, e diante de Jesus, eu também tenho que me colocar no lugar da mulher pecadora, aquela mulher que estava aqui, ó, né?
aquela mulher pecadora. Me coloquei como a população, me coloquei como Cristo e a mulher. Como que eu vou me colocar como aquela mulher pecadora? Jesus falou para ela assim: ninguém, onde estão os seus acusadores? Ninguém, Senhor, disse-lhe Jesus. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Gente, na verdade, vamos pensar junto aqui agora. A atitude daquela mulher diante da palavra. Ela olhar, ela já saber que ela está morta, porque ela estava morta. Primeiro, espiritualmente, porque estava no pecado. Segundo, porque ela ia experimentar a morte, porque, principalmente, se hoje não perdoa, imagina 2.000 anos atrás. Vocês acham que eles iam poupar a vida daquela mulher? Ela já tinha certeza que ela estava morta, ela já tinha certeza da condenação dela, ela já tinha certeza que não tinha outra forma, outra chance, mas ela chega diante de Jesus, e Jesus ali faz o primeiro papel. Inclusive, se a gente for analisar de uma forma teológica e histórica, Jesus faz o primeiro livramento de um pecador, porque Jesus advoga diante dela. A mulher estava ali, já estava condenada, já estava para ser apedrejada. Jesus advoga, porque Jesus confronta os seus acusadores, e Jesus traz uma solução para ela, reconhecendo o pecado dela, e quando ela reconhece isso, arrependida, ela é livre da morte. Naquele momento, já foi a primeira vida que Cristo salva, que Cristo advoga, para que ela não fosse condenada. Isso acontece. Aquela mulher, então, imagine agora no posicionamento da mulher, eu saber que eu já estou condenado, eu saber que eu sou errado mesmo, que eu não valo nada, e eu falei, meu Deus, acabou, agora não tem mais jeito. Mas, gente, vamos falar a verdade, quem é que no momento de mais dificuldade, e quando você vê que a morte está chegando, todo mundo pede uma nova chance? Não tem lugar mais maravilhoso para você sentir a presença de Deus. Tem três lugares que a gente sente a presença de Deus, e o Rui me falou 2, eu vou falar o terceiro, tá, Rui? O primeiro é no hospital, né? Igreja é o último, tá? Primeiro no hospital, porque ali o cara está desesperado. Pode chegar lá, irmãos, e falar para a pessoa se ela quer aceitar Jesus, que ele aceita, né? Aí se vem um outro espírita, ele também aceita a oração do espírito. Se vem um outro, ele aceita, ele está desesperado, entendeu? Ali ele quer Deus de qualquer jeito. Um outro lugar também, né? Muitas vezes, quando a pessoa está desesperada ali, né? É na prisão. Você sabia disso? Né? É na prisão, porque o camarada está preso, chega lá, todo mundo que for pregar lá, ele aceita Jesus, ele tem mais tempo para orar. Tem um amigo meu que ele ficou 30 dias preso, negócio de pensão, na época, e ele falou assim, rapaz, eu fiquei 30 dias preso, não tinha como pagar a pensão. Fez amizade com todo mundo lá, ele era crente, né? A mulher dele boicotou ele mesmo, né? Eu sempre falo para a minha esposa, fala para mim assim, olha, se você não me suporta como sua mulher, não me queira ter como sua ex-mulher, que ex-mulher é para toda a vida, né? Entendeu? E uma ex-mulher, gente, enfurecida, né? Só pela misericórdia de Deus, os irmãos que tiveram ex-mulher, sabem a dificuldade que é, e aquela ex-mulher lascou com ele mesmo, entendendo? E aí ele ficou 30 dias lá. Aí eu fui lá na saída dele e falei, rapaz, olha, vou falar para você, eu nunca senti tanta presença de Deus do que aqui nesse presídio, porque eu nunca li tanto a Bíblia, tanto livro, evangelizei, ganhei tanta gente para Jesus aqui, fez amizade com os presos, tudo lá, né? Até hoje ele vai lá no presídio, fez amizade com os presos, ficou no semi-aberto lá, mas ele ficou fogo puro, falou, li a Bíblia todinha no mês, orei aqui, Jesus me renovou no Espírito Santo, eu estava frio, eu estava desanimado, e agora eu falei, glória a Deus, tem gente que tem que ir para a prisão para sentir Deus, né, gente? Então, que dificuldade que nós temos muitas vezes, quando a gente se coloca. Qual que é o outro lugar, Rui? 2 lugares, fala o outro aí, o hospital, diante da morte, né? Você quer ver outro lugar que a gente vê Deus? É quando a gente está passando por um momento onde não tem mais jeito, aí nós colocamos o que? Jesus, me dá mais uma chance. É isso que aquela mulher estava falando. Aquela mulher estava ajoelhada, sabendo que os camaradas estavam querendo apedrejar ela aqui, Jesus defendendo ela aqui,
Aliás, Jesus não está nem defendendo, Jesus fez o quê? Só abaixou e ficou ali, ó, com o dedo no piso ali, no chão. Jesus não falou nada, só falou uma palavra de ordem e deixou. Mas aquela mulher estava no coração dela, me dá uma nova chance. Amém? Jesus, pela primeira parte da história, entra como advogado daquela mulher, porque ela pedia uma nova chance. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Aquela mulher estava alegre, porque ela recebeu uma nova chance, mesmo sentenciada à morte. Jesus age como advogado dela naquele momento. Por isso que lá em João, 1 João 2:1, fala a citação sobre isso, quando o apóstolo fala o seguinte: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Amém? Depois de tudo isso que Jesus falou, se você olhar no versículo 12, que a mulher foi embora e falou assim: olha, vá e não peques mais. Jesus olha e falou para todos que estavam presentes depois, falou assim: olha, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você pode fechar os seus olhos neste momento e pedir que Deus venha trazer graça sobre a sua vida. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual o seu passado, eu não sei qual é até a acusação que você passa para você mesmo todos os dias, mas de uma coisa eu sei: Jesus Cristo está aqui nessa noite. Jesus Cristo está aqui nessa noite. Jesus Cristo está aqui nessa noite. E Ele é o seu advogado. E Ele olha para você com um olhar de compaixão. Ele não concorda. Jesus te ama, mas Ele não concorda com o que você anda fazendo. Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. O que Jesus quer é que você vá e não peques mais. O que Jesus quer é que você tenha uma experiência de redenção, a alegria de uma nova chance e de uma nova vida na presença dEle. É só isso que Ele quer. Eu e você pecamos todo dia, mas mesmo assim, a misericórdia dEle se renova sobre a nossa vida, se renova sobre a minha vida, se renova sobre a sua vida, e por isso nós temos que dizer: obrigado, Jesus, obrigado por mais uma chance, obrigado por mais uma chance. Deus te deu mais uma chance, para você estar aqui, para você se consertar com Ele, para você pedir perdão dos seus pecados, e para você reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Tira essa pedra que está na sua mão. Quando a gente não perdoa, sabia disso? Quando nós não perdoamos, nós continuamos com a pedra na mão. Se tem um lugar onde a gente é mais ferido, sabia? Dentro da igreja. Se tem um lugar onde a gente é ferido, onde a gente é machucado, irmãos, é dentro da igreja. Se tem um lugar onde as pessoas muitas vezes passam por experiências terríveis, é dentro da igreja. Essa cena que eu li para você na Bíblia, esse teatro que foi apresentado aqui, aconteceu dentro de uma igreja. Mas Jesus olha para mim e para você e fala: se ninguém te condena, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Deus, suplicamos tua graça, preparamos o nosso coração para a Santa Ceia nessa noite, entendendo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Passar para o pastor Antônio Coelho. Pastor.
Graça e paz, irmãos. Este é um momento especial, é o momento de participarmos da ceia do Senhor. A ceia não é da igreja presidencial, a ceia é do Senhor. Todos aqueles que estão aptos a participar da ceia, que estão em comunhão com o Senhor Jesus, devem participar da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Aqueles que estão batizados, são casados e estão um compromisso verdadeiro com o Senhor, devem participar da ceia do Senhor. Amém? Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. No versículo 25, ele fala: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então nós estamos participar deste pão e desse cálice de uva em memória do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar o irmão Ronaldo, mais 2 diáconos, o irmão Chico e o irmão Simval, para estar nos ajudando aqui. O pastor Josias já está aqui, irmão Ronaldo, irmão Chico, irmão Simval, o irmão Vonim também, nos ajude aqui. Os irmãos podem servir o pão. Logo que terminar, nós vamos orar.